tema da minha mensagem hoje é: você não é o seu passado. É muito forte você pensar nisso, porque quando se fala de passado, você pensa em vários momentos da sua vida, até no ontem que já foi passado. E o passado, ele tem um poder muito grande de nos paralisar, queridos, quando nós estamos nos movimentando para alguma situação, nos movimentando para algum chamado de Deus, principalmente para o chamado de Deus, porque você sempre vai olhar para suas limitações, vai olhar para quem você era, ou então pessoas vão querer dizer quem você era. Só que o Senhor, Ele nos convida realmente a olhar para Ele, porque olhando para Ele eu vejo que eu tenho origem, que eu tenho paternidade no Senhor. Amém? Eu gostaria que você abrisse comigo em Isaías 43. Olha o que diz. Agora, porém, assim diz o Senhor, que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel. Não temas, porque eu te remi. Chamei-te pelo nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, estarei contigo. E quando passares pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Pois eu, o Senhor, o teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador, dou o Egito por teu resgate, e a Etiópia e Seba por ti. Visto que és precioso e honrado aos meus olhos, e porque te amo, darei os homens por ti e os povos pela tua vida. Não temas, pois eu estou contigo. Amém? E Isaías 43 para mim é um dos capítulos mais lindos de Isaías, porque aqui nós podemos ver claramente o cuidado e o amor de Deus. Ele está direcionando essas palavras a Israel, ao povo de Israel. Mas por que eu trago para a gente hoje? Porque você deixou de ser Jacó. O seu passado, a sua vida de engano, a sua vida mundana lá fora, você deixou lá fora quando você disse sim para o Senhor. E o Senhor te vestiu de Israel, um príncipe e uma princesa de Deus. E nessa passagem Deus revela a sua proteção ao povo. Ele fala claramente, quando você passar pelas águas, elas não vão te submergir. Quando você passar pelo fogo, ele não vai te queimar. E é tão assim, é tão forte, que a gente precisa estar atento realmente às palavras. Eu nunca fiz teologia, eu não tenho muito aprofundamento na Bíblia, assim, em questão de forma teológica. Mas eu procuro me atentar, um pouquinho que seja. E é tão lindo quando o Senhor fala assim, quando passares. O que Ele está querendo dizer e nos ensinar? Independente da situação, independente do momento, da dificuldade, da adversidade que você passar, quando você passar, eu vou estar contigo. Você não vai passar sozinho. Então todos os momentos da nossa vida, você pode imaginar uma perca, um trauma, uma dor, uma dificuldade, sabe, até mesmo fome. Em todos esse tempo, o Senhor passou contigo. Uma traição, um abandono, o Senhor passou contigo. E por que eu falo isso com tanta certeza? Porque eu tenho uma bagagem da minha vida. Não é um fardo, hoje não é um peso. Eu já tive muita vergonha de falar quem eu fui, quem eu era. Hoje eu não tenho mais. Às vezes dentro do meu coração bate uma apreensão, bate. Porque a gente quer ser abraçado por todos. A gente não quer que as pessoas nos olhem de forma diferente. A gente não quer que as pessoas nos menosprezem, né? A gente não quer que as pessoas fiquem imaginando coisas ao nosso respeito. Mas eu posso dizer que em toda a minha trajetória, eu fui muito cuidada por Deus. Eu nasci em um lar totalmente disfuncional.
A minha mãe era alcoólatra. E alcoólatra mesmo, querido. Pinga não gela, mas eu lembro que a pinga dela dormia na geladeira, na porta, assim, ó. Para quando ela levantasse, ela não ia tomar água, ela ia tomar uma pinga. E era uma mulher muito vaidosa, muito durona, sabe? Aquelas mulheres, tipo assim, eu tenho muito dela, sabe assim? Até no jeito de falar, no jeito de andar, a gente sempre puxa, né? Tem sempre um filho que puxa muito a mãe, e eu puxei em quase tudo. E uma mulher muito dura, muito severa na forma de agir. Mesmo sendo mãe, eu sou a terceira de todos os meus irmãos. Nós somos 10 irmãos. São 7 moças e 3 homens. E, gente, ó, eu escutei alguém falando aí, meu Deus, a família é grande, uma bênção. E a minha mãe, ela, né, teve 10 filhos, era um em cada ano. Lá em casa tem preto, tem branco, tem gordinho, tem magrinho, sabe? Tem um de cada cor, tem todas as raças e povos. E ela teve, né, 10 filhos, com muita luta, criando todos nós. Mas eu fiz né, na caminhada cristã, eu fiz um mapeamento da vida da minha mãe, mas eu não vou relatar aqui a vida dela, não vou entrar nesse mérito. E a minha mãe, ela saía toda noite, toda bem vestida, toda maquiada. Eu falo porque eu lembro claramente. Quantas noites eu busquei ela, porque ela não voltava para casa, então eu ia buscar ela. Ela dormia. Quando ela bebia muito, ela dormia. Na volta para casa, ela dormia nas calçadas. Então eu e a minha irmã mais velha, a gente ia atrás dela. Quando começava a clarear, ela não chegava. A minha mãe, ela ia para o prostíbulo. Ela era uma garota de programa. Ganhava a vida dessa forma. Tinha ali, né, a pensão de alguns pais, outros não queriam saber, outros nem tinham paternidade, filiação. Eu mesma, eu não conhecia. O meu pai eu conheci com 24 anos. E só conheci porque fui atrás para saber o nome que estava no meu RG. Eu queria saber quem era aquela pessoa que estava lá. E aí eu fui atrás e consegui descobrir e achei ele. Só que aí ele me contou a verdade, que ele não era meu pai. Ele só me registrou porque quando ele conheceu minha mãe já estava grávida. A minha mãe não sabia que estava grávida de gêmeos. Eu sou irmã, né? Dividi a placenta com uma outra pessoa, que é a Rafaela. E quando a minha mãe foi ter a gente, ela não sabia que ela estava grávida. Quer dizer, ela sabia que ela estava grávida, ela não sabia que ela estava grávida de 2, porque ela não fazia pré-natal. Ela não tinha esse ciclo de ir ao médico, sabe? Fazer todo o processo. E a minha mãe, quando ela descobriu, ela não recebeu muito bem. Então, daí você já vê que, desde ali, ela não foi muito comigo. Tipo assim, né? Ela pensava que era só 1 vezes 2, não queria nenhum vezes 2. Existem situações na nossa vida que você vai ter que buscar em Deus, querido, para que a cura do Senhor venha. Sabe? Áreas que você não quer mexer. Eu mesma, gente, eu só fui entender o quanto eu precisava de cura depois que eu cheguei na Restaurando. Eu falo isso, sabe, com toda liberdade. Não é puxando sardinha para a minha igreja, não, porque eu amo essa igreja. Eu amo essa igreja. Mas eu só fui entender quando eu cheguei aqui. Porque antes, eu camuflava. O dia que meu antigo pastor soube que eu já tinha sido presa, ele ficou meio assim comigo, ó. Tô falando real, gente. E tudo bem, né? Não é todo mundo que vai entender. Mas eu tive que mergulhar, sabe? Até hoje, queridos. Eu falo com você, você está num ambiente de cura. Não viva a sua vida, sabe, camuflando o seu passado, camuflando a sua história. Sabe por quê? Porque isso vai trazer marcas e dores que talvez quando você chegar na sua velhice você não queira sentir. Quantas pessoas adoecem? Eu não sou experiente em cura. Você não está diante de uma ministra de cura. Mas eu entendi
a área que eu precisava falar, Senhor, essa área aqui, ó, eu tenho lembranças que me dói muito. Sabe? Até as minhas brincadeiras com os meus irmãos, sabe como que era, gente? Era brincando de casinha. Porque era a construção da minha mente que eu queria ter uma família. Sabe? O que eu queria era uma mãe que se preocupasse comigo. Sabe? Uma mãe que perguntasse como eu fui na escola. Para você ter ideia, eu não tinha cadernos. Sabe aquelas telhas? Telha que a gente põe em casa? Gente, eu levava telha dentro da mochila. Para falar que eram meus cadernos. Para minha mochila ficar pesada. Olha que coisa de louco. Mas era porque eu tinha necessidade de viver uma vida que eu não tinha. Sabe assim, aquela vontade de ter uma vida que você não tem. E hoje, eu busco em Deus a cura porque hoje eu tenho um filho. Um filho que eu não vou transferir para ele as dores que eu vivi. Então, eu preciso, queridos, a responsabilidade, trazer para mim e falar assim, olha, Senhor, eu preciso de cura nessa área. Mexe aqui porque eu preciso. E na minha adolescência, a rebeldia me pegou. Tipo assim, com a minha mãe eu tinha um comportamento flexível, porque minha mãe era o bicho, o cão virado também. Mas com as pessoas, gente, nos meus 15 anos, eu lembro que eu não sabia brigar, né? Eu acho que o demônio entrava em mim. Eu prefiro falar assim, né? Eu não sabia brigar. As minhas brigas eram de pau. E isso eu não falo com orgulho não, viu? É só para você entender o nível de agressividade que eu cheguei. Por isso que você, mulher, você, homem, tem que buscar a cura em Deus. E ela é contínua. E eu era agressiva a esse nível. Sabe? De agredir as pessoas. De ir para cima. Sabe aquela mulher valentona? Eu cheguei a ir presa porque eu enfiei uma faca numa menina. Ruindade, gente. Sabe? Eu me arrependo disso amargamente. Tanto que eu queria, em Deus, sabe? Uma oportunidade de um dia encontrar com ela. Porque foi num momento de raiva. Sabe? Eu quase a matei. Só para vocês terem ideia, ela ficou entubada. Perfurou os pulmões dela. De tão sério que foi. Então não foi uma brincadeira. E eu creio. O perdão de Deus veio sobre mim. Mas eu creio que um dia o perdão dela também virá sobre mim. Se já não veio, porque Deus é bom, gente. A misericórdia do Senhor, sabe? É o motivo de nós não sermos consumidos. Se eu olhar para o meu passado, eu nem deveria estar aqui. Sabe? Se eu não tivesse, eu falo isso com muita certeza. Se eu não tivesse chegado em Jesus, hoje eu não estaria viva. Porque só eu sei os lugares que eu passei. As situações que eu me coloquei. E não foi só a vida não, porque um lar disfuncional, ele pode se influenciar muito numa vida. Por isso que você, pai e mãe, sabe? Faça manutenção no seu casamento, cuide do seu casamento, porque os seus filhos, eles vão olhar para vocês e vão procurar segurança. Em Deus, eles vão achar força, em Deus eles vão achar amor, mas em vocês, eles vão ver o Deus que eles não tocam, mas em vocês ele vê, querido. Porque só quem pode olhar para o seu passado e falar assim, de onde o Senhor me tirou e hoje quem eu sou. Eu ainda não sou o que eu quero ser, mas eu também já não sou aquela pessoa que eu era, sabe? Eu estou me tornando alguém melhor. Mas naquele tempo, ali na adolescência, os 15, 16 anos, eu me relacionei com muitas pessoas. E tanto de amizade, quanto num relacionamento sério com a pessoa. E, gente, isso ministra muito o meu coração. Porque assim, você, jovem, você, mulher, saiba pontuar bem quem você traz para a sua vida. Sabe quem entra na qualidade dos seus amigos?
Saiba escolher bem. Porque essas pessoas podem sim determinar o seu destino. Quem anda com alcoólatra, vai ser um alcoólatra, gente. Eu não estou falando que a transformação em Jesus não chega. Não é isso, me entenda bem. Mas anda com uma pessoa que só cospe no chão. Quando vê que não, você está cuspindo igual, querido. Tá. Porque vira um hábito. Então o seu comportamento, com quem você anda, vai determinar muito aonde você vai chegar. Por isso que eu falo, escolha bem quem você traz para a mesa. Escolha bem com quem você se senta. Quem você ouve. Porque não é todo mundo, querido, que tem bagagem de vida honesta para poder te ministrar, para poder te dar um bom conselho. Tem pessoas que não são crentes, mas quando você senta com ela, você levanta edificado, não é verdade? Então, saiba aí escolher quem você deixa entrar na sua vida. Eu não soube fazer isso. Eu dei ouvido para muitas pessoas que não era para me dar. Sabe? Ao invés das pessoas ser um freio na minha vida e falar assim, não vai por esse caminho. Sabe, isso aí não é vida para você. Não, eram pessoas que me levavam mais. Tudo quanto é tipo de droga, querido, que você pensar aí na sua cabeça, eu experimentei. Eu só não experimentei essas novas aí. Graças a Deus. Mas tudo quanto é tipo de droga eu experimentei. Porque eu tinha prazer de conhecer o novo, de ser vida louca. Sentimento? Bate na sola do pé. Eu gosto de vagabundo. Era essa mentalidade que eu tinha. Uma mentalidade mundana. Sabe, uma mentalidade de alguém que não consegue ter uma vida normal. Não estou falando só em questão de ser crente, não. Você tem que saber quem você traz para a sua vida, porque essas pessoas vão determinar onde você vai chegar. E eu não soube escolher. Eu abri a porta da frente para pessoas piores do que eu. Só que, o que acontece, queridos? Tudo na nossa vida tem um preço. Tudo na nossa vida tem um preço. Tudo que nós fizermos tem um preço. E eu deixei entrar na minha vida. Eu me relacionei com um homem que ele era 10 vezes mais o nível de ruindade que eu. Então tudo que você pensar de ruim ele fazia. E eu mergulhei. Porque ali eu me senti aceita. A poderosa. A mulher de traficante. Fiquei anos da minha vida enfrentando uma fila de visita. Gastando minha saúde. E eu falo isso com convicção, queridos. Não é cuspindo no prato que comeu, não. Porque você não sabe o monstro que eu me tornei depois que eu abri a porta da minha vida. E tipo assim, é tão real. Por isso que eu falo, você tem autoridade para quebrar a maldição que permeia a sua vida. Sabe por quê? Porque maldições são geracionais. Isso existe, gente. Pelo menos eu acredito. Pelo mapeamento que eu vi, que a minha mãe viveu, eu vivi 2 vezes pior que minha mãe viveu. 2 vezes pior. A minha mãe se relacionou com um homem, um abusador, que ele destruiu a minha casa. A construção que eu tinha da minha mãe, o desejo que eu tinha de ver minha mãe, sabe, cuidando da gente, sabe, cuidando de nós, fazendo o mínimo possível, que era fazer uma comida, lavar uma roupa, me chamar de filha. Quando esse homem entrou na vida da minha mãe, ele destruiu, queridos. O resto que tinha de altar de família, ele destruiu. Porque ele abusou de mim, ele abusou das minhas irmãs. Ele batia em nós até ver o sangue escorrer. Nós não éramos filhas dele. Era para ver o sangue escorrer mesmo. Para você ter ideia, eu dormia com 2 calça jeans abotoadas, porque eu tinha medo daquele homem me acordar de madrugada e fazer alguma coisa comigo. Eu não perdi a minha mocidade, eu vou tentar falar bonito, de uma forma normal como um casal. Eu perdi com aquele homem, fazendo maldades severas comigo. Então eu não estou aqui tentando justificar quem eu me tornei, não. Mas para que você entenda que nós precisamos caminhar num lugar de cura. Porque talvez você tenha áreas na sua vida que você não quer mexer. Só que deixa eu te falar, se você não mexer, a sua saúde vai te cobrar. Sabe? Até Satanás, querido,
O dia que eu entendi isso, foi difícil eu entender. Mas o dia que eu entendi isso, que eu falei, Senhor, eu preciso pôr para fora isso. Não é, querido, expor para, sabe, ficar bonito. Ai, olha o testemunho da pastora Randa. Não é isso, não. É para que a cura chegasse na minha vida. Porque antes de expor para vocês, eu expus dentro de uma sala, sabe, com pessoas de confiança, e falei assim, olha, eu fui prostituta. Eu entreguei a minha vida para vários homens. Porque o dia que aquele homem não teve sustentação para cuidar de mim, o dia que ele foi para trás das grades, a bambambam aqui, a que enterrava dinheiro dentro do saco de arroz, ficou na lama. Eu fiquei na lama. Satanás me rodopiou assim, querido. Mas a decisão foi minha. Pensa numa mulher que tinha a cabeça que eu tinha, que você correria. A vida que eu tinha, eu não podia regredir. Não tinha mais para onde eu voltar. Então eu precisava de manter aquela vida, de manter aquela pose. E sabe onde eu fui parar? Dentro de um prostíbulo. 2 anos da minha vida. 2 anos, querido. É uma vergonha assim, tem hora que bate, sabe? Mas eu não tenho vergonha de dizer a forma como eu fui resgatada. Porque foi ali dentro, queridos. Eu lembro que um dia, naquele dia eu já não amanheci muito bem. Eu tinha algumas regalias lá, né? Puta que mais trabalha, tem mais regalia. Lá era assim. E eu ali, eu tinha um quartinho, que era assim, luxuosinho, né? Não era aquela coisa, mas era. E aí eu sentei ali naquele sofá e eu fiquei olhando. E sabe aquele dia que você queria sua casa? Eu não levantei muito bem, mas eu ainda fiquei. E quando foi a noite, eu me arrumei, desci. E a noite só estava começando. Eu me lembro que entrou um homem, negro assim, de porte bem alto. Ele entrou e sentou e me chamou. Eu fui, gente, sentei, interesseira. Sentei, ele já me pagou uma bebida ali, nós ficamos conversando e tal. E assim, esse homem não precisou falar muita coisa, ele não me deu aula de Bíblia nem nada. Mas esse homem falou comigo assim: isso aqui não é vida para você. Tá vendo isso aí? Porque as mulheres dançando, todo mundo curtindo aquela coisa toda. Ele falou: tá vendo isso aí? Isso aqui é tudo ilusão. Isso aqui um dia você tem, amanhã passa. Eu não sei se ele era cristão. Eu não sei se ele era evangélico. Eu sei que aquelas palavras dele entrou dentro do meu coração. E eu ali comecei a olhar a minha volta realmente. Ele não quis nada comigo. Na minha cabeça, tipo, não quis nada. Sai andando, né? Pega seu rumo. Só que aquelas palavras mexeu comigo. E mexeu tanto, querido, tanto que eu não consegui trabalhar naquela noite. Que eu não vi a hora da noite acabar. E só estava começando, mas eu fiquei ali enrolando pelos cantos, sabe assim? Quando deu umas 4 horas da manhã, eu subi. E quando eu subi, eu entrei numa crise de choro. E ali dentro daquele quarto, queridos, eu falei assim: eu vou embora desse lugar. E nunca mais eu vou voltar aqui. Diante de Deus, querido. Meu coração, sabe, já não estava mais preso nas coisas. Sabe, já não estava mais preso no dinheiro que eu ganhava. Eu olhei para mim assim, sabe, e eu falei: eu não quero mais isso aqui. Eu ainda brinquei no dia, eu falei: eu quero virar Zé Polvinho, quero trabalhar, quero ter uma carteira assinada. E no outro dia, queridos, era domingo, eu levantei, juntei as minhas coisas, não dei tchau para ninguém e fui embora.
E até hoje eu nunca voltei naquele lugar. Sabe, é como se nada mais fizesse sentido para mim. Só que eu precisava de algo. Sabe, eu precisava que algo me preenchesse por dentro. E eu fui embora, peguei minha mala assim. E aí eu passei de frente à igreja batista. E no muro daquela igreja estava escrito os dias de culto. Inclusive naquele domingo tinha culto, era à noite. E estava escrito Santa Cruz é de Jesus. Era o bairro que eu morava. E aí eu cheguei em casa, pus as minhas bolsas, dormi um pouco. E queridos, esse pastor dessa igreja, por isso que eu falo, Deus ele nos envolve com laços de amor. Ele tem planos de resgate para nós. Esse pastor da igreja, o pastor Juninho, ele era muito doidão. Ele era um pastor evangelista, hoje eu entendo. Ele pegava o carro dele, sabe aqueles videofones? E ele saía gritando, declarando que o Santa Cruz era de Jesus. Que se tivesse ali uma alma angustiada, alguém aflito, que o Senhor ia alcançar essa vida. Queridos, ele não sabia quem eu era, mas Jesus sabia. Eu estava dentro daquela casa. Irmãos, até no dízimo e oferta eu chorava. De verdade, é coisa de doido, mas os irmãos estavam falando de dízimo e oferta e eu lavada assim, eu chorando de os olhos saírem inchados. E eu comecei a ir. Por isso que assim, você pode achar que eu sou meia doida de querer estar em tudo. Não é não. Eu sempre fui assim. O pastor falou que tinha uma reunião na casa de uma irmã. Eu nem conhecia a irmã, gente. E seria na terça-feira. Eu fui. A irmã nunca viveu na vida e eu fui, gente. E o pastor, tipo assim, aquele dia a mensagem, a gente não esquece a primeira mensagem. A mensagem do pastor da igreja foi um convidado que veio de fora, não foi nem o pastor Juninho. Foi um convidado que veio e a mensagem dele era assim, ó. Você tem o DNA de Deus. E assim, é tão lindo você pensar isso. Você pode até levar de uma forma rasa, mas se você for mergulhar, e eu fui entender isso depois, porque realmente, acho que foi a apóstola Josiane que falou isso, que no nosso código genético tem uma área que ninguém, a medicina não consegue rastrear, não é isso, apóstolo? É real isso que eu estou falando, não é? E é real, gente. Então, realmente, quando aquele pastor falou aquilo entrou no meu coração. E ele falava assim, olha, você é uma princesa de Deus. Você é uma escolhida de Deus. Deus te trouxe aqui para te curar. Sabe, foi falando e foi falando. Queridos, quando eu fui ver, eu já estava lá na frente, entregando a minha vida para Jesus. E eu entreguei de verdade, queridos. Sabe, ali realmente começou o meu processo de cura, sabe assim, da limpeza. De realmente o Senhor entrar e fazer a diferença, fazer a mudança, fazer a transformação. Até hoje eu estou sendo moldada. Mas realmente, ali eu fui alcançada por esse amor de Deus. Esse amor que nunca me desprezou. A rejeição, queridos, ela fez um estrago muito grande na minha vida. Porque o fato de eu não me sentir aceita pela minha mãe, de me sentir rejeitada pelas pessoas, me fez escolher mal minhas amizades, me fez escolher mal o meu companheiro. Sabe? Mas a rejeição que me marcou, Deus também enviou pessoas que me curou. Porque entenda essa verdade, pessoas nos ferem, mas pessoas também nos curam. Pode até não ser as mesmas pessoas. A pessoa que te feriu pode ser que ela não vá ser instrumento para te curar, mas outras pessoas vão ser. Então deixa eu te falar, deixa o seu coração aberto para a cura acontecer. Porque mesmo que alguém te feriu, Deus vai usar outras para te curar. Para colocar, sabe, o bálsamo dele e falar assim, olha, tem jeito para você. E eu vou te falar, na área que você foi mais ferida e mais marcada, é a área que você vai ter habilitação para arrancar pessoas deste lugar. E falar assim, olha, tem jeito para você, mulher. Teve jeito para mim. A palavra do Senhor diz assim, ó, aquele que é muito perdoado, muito ama. É real, queridos. É real. Hoje eu tenho amor por vidas. É muito sério isso, eu já tirei vidas. O Senhor não me deu habilitação para falar isso hoje de forma
profunda, mas se você quiser saber, vai no encontro. Encontro tem cura para você, viu? Eu fui alcançada no encontro também. E aí o Senhor falou no meu espírito: quando você voltar, tudo vai estar do mesmo jeito, mas a decisão vai estar na sua mão. Entenda uma coisa, querido: a sua vida, o Senhor, Ele é o teu Pai, Ele é o teu protetor, Ele é aquele que te remiu, Ele deu resgate por você. Jesus foi o seu resgate. Quando você estava afundado em dores, nos seus pecados, Ele foi o seu resgate. Mas a decisão de se manter limpo, a decisão de se manter na presença, ela é sua. É você que vai decidir o que você vai fazer da sua vida. Esse texto de Isaías 43, se você puder depois ler, queridos, ele é muito profundo. Profundo mesmo. Porque o Senhor aqui revela um cuidado, um zelo. Sabe, mais para frente, eu não vou ler, mas só para que você entenda. Ele trata até o exílio da Babilônia, que o povo de Israel estava. O Senhor realmente se revela para eles: ó, eu os amo. Esse momento que vocês estão vivendo é transitório. Não é isso que eu tenho para a vida de vocês. Sabe, as áreas de dor da sua vida, não é isso que Deus tem para você, queridos. Deus tem vida. E é tão forte. Eu quero que você abra em Salmo 139. Olha o que diz: ó Senhor, Tu me sondastes e me conheces. Tu conheces o meu assentar e o meu levantar. De longe entendes o meu pensamento. Esquadrinhas o meu andar e o meu deitar. Conhece todos os meus caminhos. Toda a sua vida o Senhor conhece, querido. Mas Ele não para, olha o que Ele diz: sem que haja uma palavra na minha língua, ó Senhor, tudo conheces. Tu me cercastes em volta, puseste sobre mim a tua mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, elevado demais para que eu possa atingir. Para onde me irei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Para onde você vai sem Deus, querido? É a sua decisão caminhar sem Deus? Para onde você vai sem Ele? Eu vivi a minha vida toda, a minha infância, minha adolescência, minha fase adulta, não sabendo para onde eu ia. Sabe, não escolhendo bem quem eu colocava na minha vida. Mas o Senhor, olha o que Ele diz: para onde fugirei da tua face? Se subir ao céu, tu aí estás. Se fizer nas profundezas a minha cama, tu ali também estás. Eu fiz a minha cama na profundeza, querido. Eu sei a profundeza que eu entrei, o lamaçal que eu entrei. Você sabe aonde você está em Deus? Você consegue olhar para dentro de você e saber onde você está em Deus? Ou você está perdido nos seus pensamentos? Você está perdido na sua identidade? Deixa eu te falar, uma paternidade curada é processo. E não peça para Deus fazer um milagre na sua vida se você precisa de um processo em Deus. Porque o processo, ele vai te melhorar, queridos. O processo vai fazer você chegar mais perto de Deus. Deus não quer que nós caminhemos em dor. Mas se a dor for nos aproximar dEle, que assim seja, Senhor. Se tomar as asas da alva, se habitar nas extremidades do mar, ainda ali a tua mão direita me seguirá, me guiará e me susterá. Se eu disser, as trevas me encobrirão, e a noite será uma luz à roda de mim, nem ainda as trevas são escuras para ti. Até o mal que nos acontece está debaixo do governo de Deus, querido. Até as coisas mais difíceis
Sabe, os momentos mais difíceis da sua vida, até nisso, veja a mão de Deus. Se tem uma área da sua vida que você não consegue vencer, Deus, me mostra a tua mão nessa área. Porque talvez seja essa área da sua vida que vai precisar de Deus lapidar. Sabe? Eu tenho uma oração comigo que é uma oração de crente perigoso. Senhor, faça o que for preciso, mas não me deixe sair da tua presença. Essa é uma oração perigosa, queridos. Mas até nas minhas trevas não havia escuridão para o Senhor, porque Ele me enxergou. Naquele lugar Ele me enxergou, querido. Eu não sei quem é aquele homem que falou do amor de Deus para mim, porque para mim Ele falou do amor de Deus. Para mim foi salvação naquele dia. Eu acredito que ele foi escolhido a dedo, sabe assim? Vai ser você. E se ele era mundano, se não era, a boca dele foi de Deus naquele dia para a minha vida. E mudou a minha história, queridos. Mudou a minha história. Então deixa eu te falar. Hoje eu estou aqui para dizer isso para você. Você não é o seu passado. Você não é o que você viveu lá atrás. Você é o que Deus falou que você é. E olha o que Ele disse que você é. Vamos continuar aqui. Nem as trevas são tão escuras para ti. A noite resplandece como o dia, pois as trevas e a luz são para ti a mesma coisa. Pois criaste o meu interior, entriteceste-me no ventre da minha mãe. Deixa eu te falar, no ventre da sua mãe, o Senhor já te conhecia. Antes de te colocar lá. E Ele diz, aqui é o salmista falando, eu te louvo, porque de um modo terrível e maravilhoso fui formado. Maravilhosas são as tuas obras. E a minha alma, eu conheço, o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos quando no oculto fui formado. Quando fui entritecido nas profundezas da terra, os teus olhos viram o meu corpo ainda informe. Todos os dias que foram ordenados para mim, no teu livro foram escritos, quando nenhum deles havia ainda. Deus já tem uma biografia. Deus já tem a sua história escrita, queridas. A decisão de viver o que Ele tem para a sua vida, é você que vai decidir. Aquilo que Ele tem para você, filha, eu tenho bênção, eu tenho uma família. Hoje a minha família, eu falo que é a família mais linda. Não é perfeita, mas é a mais linda. Quando eu olho eu e Davi e o Charles, sabe? Meu coração se alegra, gente. Porque só Deus sabe quem eu seria se eu não tivesse decidido por Ele. Jesus não foi minha opção, é minha única opção. Eu não tenho para onde voltar. Entenda isso, você não tem para onde voltar. O seu caminho é prosseguir. É chorando, é gemendo, mas é prosseguir. Prosseguir.